Nós estamos compartilhando aqui algumas palavras em Isaías, e a gente já compartilhou Isaías 37, 38, e nós vamos compartilhar nessa noite Isaías 39. Eu queria convidar você a ficar de pés, por favor, para a gente estar lendo a palavra de Deus. Amém. Quando vocês encontram aí, na quarta-feira a gente tem o tempo de oração e temos escola de formação. Quarta-feira é importante que você participe. Eu gostaria de convidar os irmãos a colocar na sua agenda a participação na quarta-feira para nós orarmos aqui juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías 39, versículo 1 até o versículo 8. É o capítulo inteiro. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Amém? Glória a Deus. Amém. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, fala ao meu coração, dá-me entendimento da palavra dessa noite. Tem misericórdia do pastor e usa ele para ministrar com a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, você pode se assentar. Irmãos, refletindo sobre esse texto, Isaías 39, duas palavras se tornaram assim evidentes para mim: orgulho e legado. Orgulho e legado. A gente já viu nas 2 semanas anteriores, um pouco da história do rei Ezequias. E nós vimos que Ezequias, ele, no capítulo 37, ele foi cercado pelo rei da Síria, e ele temeu muito, e Deus trouxe um livramento para Israel, para ele e para a nação, sem que ele tivesse
que lutar, sem que ele tivesse que guerrear. O Senhor mandou um rumor que afastou o poderoso rei da Assíria dos domínios de Israel. No capítulo seguinte, no capítulo 38, nós falamos a semana passada sobre a doença do rei Ezequias, que o próprio profeta Isaías trouxe uma palavra do Senhor para ele, que ele iria morrer, que ele deveria colocar a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. Mas aí o que nós vemos? Nós vimos que Isaías, ele entrou num tempo de oração, num tempo de clamor, no tempo de busca, até mesmo de madrugada, para que o Senhor curasse ele, porque ele estava doente. O Senhor trouxesse cura ao seu corpo, daquela enfermidade que ele estava passando, que o profeta disse que ele morreria. Ele clamou para que o Senhor mudasse, para que o Senhor tivesse misericórdia dele, para que o Senhor sarasse ele. E nós vimos que o mesmo profeta que levou a mensagem que ele morreria, Isaías, retornou ao rei e disse: rei, o Senhor ouviu a tua oração, viu tuas lágrimas, e o Senhor vai te dar saúde. O Senhor vai te dar saúde. Você vai viver mais 15 anos. E é interessante, irmãos, que na cura do rei Ezequias, o Senhor deu um sinal para Ezequias. O Senhor deu um sinal. E o tempo, irmãos, atrasou 2 horas. Amém? Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor pelos irmãos que chegaram aí da Kombi. Glória a Deus. Amém. Motorista Bruno, lá da minha célula, né? Muito bem. Então, uma coisa interessante aconteceu, é que o dia atrasou 2 horas. Um sinal que Deus deu para o rei Ezequias fez com que o dia atrasasse 2 horas. E isso atraiu o interesse dos babilônicos, porque a Babilônia sempre foi interessado na astrologia, não é? Na influência dos astros, nas estrelas. Então, eles eram assim muito religiosos e muito voltados para esse tipo de misticismo que tinha a ver com o universo. E quando eles souberam o que tinha acontecido com Ezequias, e eles viram que ele já havia passado pela enfermidade, já estava curado, já estava bom, já estava com saúde, então eles mandam uma comitiva para visitar Ezequias, para ir até Ezequias. E aí eles mandam uma carta do rei da Babilônia, e eles mandam presentes para Ezequias. E Ezequias, o rei, quando ele recebe esses ilustres visitantes de outro reino distante, ele demonstra assim uma alegria, uma felicidade por ter sido reconhecido, por ter sido lembrado, por um rei poderoso, distante, ter mandado até ele mensageiros, presente, cartas. Então o que Ezequias faz? Ele toma esses mensageiros e ele então mostra todos os tesouros da casa do Senhor, todos os tesouros da sua casa, do seu reino, todos os tesouros, o ouro, a prata, tudo que ele havia conquistado, tudo que ele havia ganho de presente. Então ele mostra para aqueles mensageiros da Babilônia. E Deus mostra ao profeta Isaías o que ele tinha feito. E aquilo que ele tinha feito não agradou o Senhor. Não agradou a Deus.
aquela ação do rei. Porque era como se ele tivesse entrado fazendo uma aliança com a Babilônia. É como se ele tivesse entrado numa intimidade com a Babilônia. É como se a Babilônia fosse amigos de Israel. Mas Deus havia dito que não era para Israel fazer esse tipo de aliança com os reinos da terra, por causa da idolatria. Então o profeta Isaías vai até o rei e pergunta para ele quem é que estava lá, o que aconteceu, o que foi que ele fez. E o rei conta tudo. Olha, eles vieram, trouxeram presente, trouxeram cartas. E aí eu abri, eles viram os tesouros. E o profeta pergunta, e eles viram tudo? E o rei diz, não, eles viram tudo. Eu mostrei todos os meus tesouros para eles. Todos os tesouros do rei para eles. Aí o profeta diz assim para ele, vai chegar o tempo, dias virão, em que tudo que foi entesourado pelos seus pais, por você, será levado cativo para a Babilônia. Babilônia vai vir e vai tomar tudo e vai levar embora. E até os seus filhos que procederem de ti, que você vai gerar, até os teus filhos, eles vão ser levados cativos para a Babilônia. E muitos, incluindo dos teus filhos, serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E você sabe, Ramon, quando é que isso aconteceu? Você desconfia? Jeová sabe. É a história do tempo de Daniel, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Então isso aconteceu anos depois. Queridos, olhando para esse texto, eu quero partilhar com vocês 3 lições. Primeira lição, a primeira aplicação que eu quero fazer para nós nessa noite, é que nós devemos ter muito cuidado, porque as nossas conquistas, elas podem se tornar algo perigoso para as nossas vidas. O nosso sucesso, em qualquer área de nossa vida, pode se tornar algo perigoso para as nossas vidas. Então você veja que Ezequias se alegrou com eles, mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a casa, as armas, tudo que se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma houve em sua casa, e entrou no seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. É o versículo 2. O que Ezequias estava fazendo? Estava mostrando o seu poder, estava mostrando a sua força, estava mostrando que ele estava armado, preparado. E ao mesmo tempo estava chamando a Babilônia para uma aliança, chamando a Babilônia para uma intimidade, chamando a Babilônia para que provavelmente, se houvesse mais alguma guerra, se unisse a Israel para lutar, para proteger. Era isso que o rei Ezequias estava fazendo com essa ação. Em vez dele confiar que Deus, que havia já protegido Israel, que já havia guardado Israel, livrado Israel, em vez deles confiarem em Deus, eles passaram a confiar na Babilônia, no poder da Babilônia, querendo fazer uma aliança com a Babilônia. E você observa bem que isso é depois de uma grande vitória que eles tiveram, depois de um grande livramento que eles tiveram, e depois de muitos tesouros adquiridos, ele toma essa atitude. Irmãos, o que é bom pode nos prejudicar.
se não anularmos o efeito colateral do orgulho. A gente sabe, irmãos, que existem algumas doenças, como o câncer, que é uma das doenças que mais ocorrem em nossa época, concorrendo com a depressão. Mas quando uma pessoa está com câncer, ela tem um tratamento forte para eliminar o câncer. E a gente sabe que quando o câncer é descoberto de maneira precoce, o tratamento tem mais chance de gerar cura. Quando já está tarde, só um milagre direto de Deus para guardar uma vida que está com câncer. Mas o tratamento forte com o câncer, para matar o câncer, gera efeitos colaterais, porque enfraquece as defesas do organismo. E tem algumas pessoas que depois de tratamentos fortes, morrem. Mas é interessante que às vezes ela não morre por causa daquela doença que ela tinha, mas ela morreu por causa da debilidade do seu organismo e morreu por uma bactéria hospitalar, por uma coisa que não era tão perigosa, mas de tão fraco que ficou o seu organismo que não suportou. São os efeitos colaterais. Então, queridos, o sucesso é bom. Todos nós queremos ter sucesso em nossa vida. Queremos ter sucesso no ministério, queremos ter sucesso na família, queremos ter sucesso no negócio, no emprego, queremos ter sucesso na faculdade, na profissão. Todos nós buscamos o sucesso em nossa vida e é mentira nós pensarmos e dizermos que não queremos o sucesso, que estamos contentes aonde nós estamos e pronto. Não é verdade. Nós queremos o sucesso. O sucesso é bom, mas nós temos que ter o cuidado com o seu efeito colateral chamado orgulho. A prosperidade, a sensação de ter vencido na vida, pode nos levar a um tipo de soberba que pode trazer ao nosso coração dificuldade de ter comunhão com a igreja, dificuldade em nos relacionarmos com as pessoas, com a nossa própria família, porque nos colocamos num pedestal, nos tornamos em algumas situações arrogantes, nos achamos superiores e desprezamos as coisas corriqueiras, importantes do dia a dia das nossas vidas. Existe um exemplo na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, de um outro rei chamado Amazias. Amazias, ele era o rei de Judá. Ele enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vamos nos ver face a face, vamos lutar, guerrear. Por que que Amazias chamou o seu irmão da parte norte de Israel para lutar com ele? Porque ele havia tido um sucesso, ele tinha vencido os moabitas, e agora ele se achava forte para vencer o seu país irmão de Israel. E o rei de Israel disse assim para ele: Amazias, tu feriu os moabitas, você se ensoberbeceu porque você cresceu, porque você venceu. Amazias, calma, fica no teu lugar aí, se alegra, se gloria com a tua vitória, mas não queira lutar contra nós, porque isso vai ser mal, isso vai ser derrota para você. Mas Amazias, ele não ouviu o rei de Israel, o Jeoás, e ele foi guerrear contra o rei de Israel, sem necessidade nenhuma. Não estavam em guerra, ele simplesmente se ensoberbeceu e achou que podia alcançar mais uma vitória contra
um reino irmão. Mas só que Deus não abençoou aquele projeto. Ele foi para a guerra e diz a palavra que ele foi ferido diante de Israel e se espalharam e todos os guerreiros de Judá fugiram para suas tendas. Isso está escrito em 2 Reis, no capítulo 14. Então, o efeito colateral do sucesso, o orgulho, pode nos conduzir a uma grande derrota, a um grande fracasso em nossas vidas. Segunda lição que eu quero compartilhar com você: o orgulho nos leva ao engano de amizades erradas. No versículo 1 diz assim: naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, estamos lendo Isaías 39, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente, que já tinha convalescido. Então veio a Babilônia, como nós já falamos, trouxe presentes. Veio ali, o rei se alegrou. O rei mostrou a sua intimidade, a intimidade dos seus tesouros para os babilônicos. E ele procurou uma aliança com uma nação que Deus não aprovava. Ele entrou numa amizade com um povo que Deus havia dito que não era para acontecer. Aí o profeta, no versículo 3, o profeta Isaías: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. Então o profeta: o quê? De onde? Implicando que qualquer proposição vinda dos inimigos idólatras de Deus, com quem Israel foi proibido de formar aliança, deveria ter sido recebida com qualquer coisa, menos com alegria. Não era para formar amizade com a Babilônia, não era para fazer aliança com a Babilônia, não era para ter intimidade com a Babilônia. Babilônia não era uma amizade que Deus aprovava para Israel. Mas o orgulho nos leva a amizades erradas. Na parte vertical, que mostra a pior das amizades, é quando essas amizades nos levam a nos afastar de Deus, a confiar no poder e na força dos homens. Porque quando Israel faz uma aliança com a Babilônia, estava confiando no poderio militar da Babilônia, e não em Deus. Então a pior amizade é aquela amizade que nos afasta de confiar em Deus, e nos leva a confiar em homens, nos leva a confiar em pessoas humanas, e nos afasta de Deus. Irmão, se a gente olhar a Bíblia do Novo ao Velho Testamento, nós vamos encontrar que um dos piores pecados que a Bíblia repete, que a Bíblia é contrária, que a palavra de Deus, ela fala contra tantas vezes, é o pecado da idolatria. Quando Deus tirou Israel do Egito para que Israel entrasse na terra prometida, Deus já havia dito a eles: olha, não se misture com as nações dessa terra, porque senão vocês vão se prostrar e vocês vão levantar ídolos para vocês. Então não se misturem por causa da idolatria. Então o tempo todo Deus está falando ao seu povo para não ser idólatra, não permitir a idolatria em suas vidas. E nós podemos constatar, queridos, que a idolatria é um dos piores pecados das Escrituras. Talvez o pior pecado. O pecado da idolatria. Então a idolatria, irmãos, pode ser uma imagem de escultura. A gente, de forma assim, corriqueira, a gente costuma dizer que a imagem de escultura é uma idolatria. E é uma idolatria, realmente. Mas a idolatria, ela é muito mais sutil do que isso. Ela é muito mais complexa do que uma imagem. Porque a gente vê alguém se prostrando diante de uma imagem, logo a gente diz idólatras. Mas se a gente olhar para nós mesmos,
e olharmos para a igreja evangélica, de modo geral, nós também podemos encontrar muita idolatria também no coração. Porque a idolatria, ela pode se manifestar através do lazer, através da política, através de um relacionamento amoroso. Pode haver idolatria no relacionamento amoroso. Idolatria pode ser a relação de uma mãe com um filho. A idolatria pode ser a relação de uma pessoa com o seu trabalho. Na verdade, qualquer objeto ou pessoa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração, que ocupa o lugar que deve ser exclusivamente do Senhor Jesus, qualquer coisa, objeto ou pessoa, isso se tornou uma idolatria em nossa vida. Isso se tornou um pecado terrível em nossa vida e em nosso coração. E quando nós permitimos a idolatria em nosso coração, nós somos conduzidos a amizades erradas, a relacionamentos errados, a um comportamento errado, a uma vida distorcida da luz e da verdade de Deus. A única forma da gente não permitir a idolatria é nós santificarmos e consagrarmos a Jesus Cristo como o Senhor de nossas ações, de nossos sentimentos, e deixarmos tudo debaixo do seu domínio, do seu senhorio, da sua vontade. Porque é dessa forma que nós seremos felizes, seremos completos, seremos abençoados, teremos a alegria de Deus e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus? O outro tipo de amizade errada no horizontal. Ezequias valorizou os babilônicos que estavam ali. Valorizou a aparência. Então o orgulho nos leva às amizades erradas também no horizontal. Pode nos levar a buscar e gostar de certos tipos de ambientes e nos levar a confiar em pessoas erradas. Ou seja, o orgulho pode nos levar a relacionamentos contrários à vontade de Deus, que vai prejudicar as nossas vidas, que vai trazer prejuízo às nossas vidas, porque vai nos levar a ter experiências de traição, de engano e de frustrações. Quando confiamos em amizades, confiamos em pessoas e não confiamos em Deus. É claro, irmãos, que na vida humana, seja em qualquer realidade que estejamos e vivamos, nós corremos o risco de frustração, corremos o risco de traição, corremos o risco de engano, em qualquer lugar da vida que nós nos encontrarmos. Mas se nós formos pelo caminho da soberba, do orgulho, e confiarmos mais nas pessoas do que em Deus, do que na palavra de Deus, do que no Evangelho de Jesus, essas coisas vão ser constantes em nossas vidas. Vai ser um estilo de vida, enganar e ser enganado, trair e ser traído, e se frustrar na vida de diversas formas, durante várias fases da nossa vida. O que são mais amizades? Pessoas que estão próximas de nós, que confiamos, mas que nos levam a lugares que nos faz mais mal do que bem. Confiamos na aparência, fazemos aliança com certo tipo de pessoas, mas esse relacionamento está nos levando para longe de Deus. Está nos levando para o mal e não para o bem. Isso é uma má amizade. Maus amigos, sociedades erradas de namoro, casamento e até de negócio. Sermos seduzidos pelas aparências vai nos roubar a condição de construirmos um legado para o nosso futuro. Ou seja, mais amizades baseadas em aparências, em orgulho,
em não uma confiança em Deus, vão nos roubar um legado futuro de bênção, de prosperidade, de graça de Deus, porque estaremos distantes dos seus propósitos, da sua vontade. Queridos, em 2 Coríntios 6, 14 a 17, diz assim o apóstolo São Paulo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, ou sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Diga glória a Deus. Então, queridos, a palavra de Deus ela é muito clara. Que nós precisamos separar a nossa vida para Deus, separar a nossa vida para a vontade de Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus, as nossas vidas, os nossos caminhos. Se alguém vai ser usado para nos abençoar, se alguém vai ser usado para nos trazer algo positivo, será alguém que Deus vai trazer para o nosso caminho e para a nossa vida. Não serão as aparências. Você pode dizer amém? E a última lição que eu quero compartilhar com vocês, eu queria que você me desse um pouco de atenção, mais ainda, desse texto, é que Ezequias demonstrou ter uma visão limitada, uma visão mesquinha, uma visão pequena. Porque no versículo 5 ao 8, o profeta diz assim: mas essa maldição, esse castigo que vai vir sobre o reino, sobre os tesouros, sobre a nação, de ser levado cativo, e os filhos que serão levados serão eunucos nos palácios da Babilônia. Esses acontecimentos não vai ser agora com você, vão ser nas gerações futuras. Isso é algo que vai acontecer daqui a alguns anos. E a Bíblia diz que Ezequias se alegrou, porque ele pensou assim: oba, não vai acontecer comigo, vai acontecer lá para frente. Opa, estou tranquilo. Então ele só pensou nele, ele não pensou nas gerações futuras. E se você lembrar da palavra do domingo retrasado, quando ele estava doente, ele ia morrer, ele se preocupou consigo de tal maneira que ele entrou numa vigília de oração. Ele orou, ele clamou, ele derramou lágrimas, ele pediu a Deus para que ele não morresse, para que ele fosse curado. Ele se preocupou extremamente com a vida dele, e ele clamou e Deus ouviu a oração dele. Mas quando a palavra de Deus veio e disse: essa maldição, esse castigo vai vir anos para frente, vai vir depois, opa, não vai acontecer comigo. Então ele não teve uma visão do futuro, ele não clamou a Deus pela geração que viria, pelas gerações que viriam, ele não teve essa preocupação. O olhar dele era somente para o seu bem-estar, o seu olhar, a sua atenção era somente para a sua vida, para si mesmo e para a sua época e para o seu tempo. Ele não pensou no futuro. Queridos, nós temos uma visão limitada quando nós olhamos somente para o agora em nossas vidas e não olhamos para o futuro. Nossa visão é limitada. Eu pergunto para você: qual o legado que você vai deixar para as suas gerações futuras? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual o legado? Qual é a herança espiritual, a herança moral, principalmente, que você vai deixar
para as suas gerações futuras. Nós vemos que Josué, ele foi diferente de Ezequias. Lá em Josué 24, Josué, ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você lembra que quando Isaías chegou para Ezequias, ele disse: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E nós vamos perceber que Ezequias teve mais 15 anos de vida, mas ele não pôs a sua casa em ordem. Ele não tratou da sua família, ele não tratou dos seus filhos, ele não levantou um legado para a geração futura. Ele não teve essa preocupação. Mas Josué, ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer amém? Pais e mães aqui presentes, qual é a sua visão em relação aos seus filhos e o testemunho de Cristo para a vida deles? Qual é a sua visão? O que você está impregnando na vida dos seus filhos, na consciência dos seus filhos, na alma dos seus filhos? O que você está impregnando em relação a Deus, em relação à igreja? Como você tem conduzido os seus filhos a amar a Deus, a amar os seus líderes na igreja e amar a própria igreja? Você tem conduzido os seus filhos ao temor do Senhor, ou você tem permitido que a zombaria, que as críticas entre na sua casa, entre no seu lar, entre na sua família? Você tem permitido que os seus filhos desprezem as reuniões da igreja, os ensinos, os cultos? Você tem passado esse legado para os seus filhos? Ou você tem conduzido a sua casa a amar a Deus, a amar a palavra de Deus, a amar a presença de Deus e amar os ensinamentos do Senhor Jesus? Qual é o legado que você tem passado para os seus filhos? Talvez alguém diga assim: pastor, eu digo como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Talvez muitos poderiam dizer isso, mas tem um ditado que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Mais do que palavras, o seu exemplo como mãe, o seu exemplo como pai, vai falar mais alto do que as suas palavras. Será que os nossos filhos nos veem constantemente com a Bíblia aberta, lendo, meditando? Será que os nossos filhos nos veem, pais, muitas vezes orando? Será que os nossos filhos nos veem em nós um exemplo de amor a Cristo, de amor a Deus, em nossas ações, em nossas atitudes, no dia a dia da vida? Queridos, muitos pais têm perdido o legado espiritual em relação aos seus filhos, de tal forma que é muito comum nós sabermos de filhos de cristãos, filhos de crentes, filhos de pastores até, envolvidos pulando carnaval, e muitos presos nas prisões por aí afora. Muitos presos por causa de drogas, por causa de roubo, de furto, de coisas ruins. Filhos de cristãos, filhos de pessoas que frequentam uma igreja, mas os filhos sem um legado espiritual, os filhos sem uma base espiritual, os filhos sem uma firmeza no Evangelho, sem uma firmeza em Cristo. E muitas vezes, queridos, para que nós venhamos deixar um legado para os nossos filhos, nós precisamos deixar de pensar na dificuldade do agora. Porque muitas vezes, quando um pai, uma mãe, o filho é pequeno,
Alguns pensam assim, não, eu não vou para o culto porque meu filho é pequeno, dá muito trabalho. Outro pensa assim, não, eu não vou para o culto, não vou participar da reunião da igreja, porque o meu filho vai correr, o pessoal vai ver, o pastor vai brigar, então eu não vou levar meu filho, porque ele pode correr, pode vir para lá e para cá, então eu não vou conduzir. Não vou trazer meus filhos porque eu tenho muitos filhos, então eu não vou conduzi-los à reunião da igreja, eu não vou levá-los porque eu moro longe, são muitos filhos, porque eu estou amamentando. Então tantas coisas, muitas vezes os pais permitem que entre nas suas mentes e não querem ter um trabalho para conduzir os seus filhos às reuniões da igreja. Muitas vezes, pai e mãe se ocupam tanto com as preocupações financeiras que não acham tempo, não encontram tempo para sentar, para ter um tempo com seus filhos. E muitos, quando vão descobrir algo a respeito dos seus filhos, já será tarde demais. Já está envolvido demasiadamente com as drogas, com os vícios, com a bebida, com as mais amizades. Irmãos, eu confesso que, talvez, porque eu fui criado mais pela minha mãe do que pelo meu pai sempre distante. Eu aprendi a estar na igreja, a orar, participar dos cultos. Então eu achava que as pessoas se convertiam e iam para a igreja, iam participar dos cultos e pronto. E eu achava que os meus filhos iam ser igual eu. Ter uma vontade própria e andar e vencer suas lutas. Sozinhos com Deus, sei lá como. E que eu deveria fazer discipulado com as pessoas da igreja, fazer célula, etc. Mas um dia eu entendi, irmãos, que eu tinha que fazer isso com os meus filhos. Tinha que começar isso com a minha casa, com a minha família. E eu comecei então a fazer com a minha casa. A fazer com a minha família. Normalmente, todas as semanas, nós temos a nossa célula da família. E temos também um discipulado. Nem sempre, nem toda semana, mas eu estou sempre chamando para isso. Nós temos que nos preocupar, irmãos, com o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. O legado para nossas próximas gerações. O legado espiritual. Para que nós podemos dizer, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E possamos dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Você pode dizer amém, querido? Nós precisamos trazer a nossa família conosco, queridos. Precisamos trazer a nossa casa conosco. Nós temos que deixar um legado em nossa família, marcar a nossa família em Cristo Jesus, em Deus, no Evangelho. Eu quero concluir, queridos. Nós falamos sobre orgulho e legado. Tem um ditado que diz assim: você pode construir uma floresta inteira, mas não se esqueça de quem lhe deu as sementes. Isso quer dizer assim, nunca esqueça suas origens, nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça dos seus pais, nunca esqueça dos seus líderes. Meu irmão estava em São Paulo, participando de uma reunião lá com o pessoal da igreja, do ministério que ele participa, que eu também participava antigamente, e ele tirou uma foto do nosso primeiro pastor, meu pai na fé. E eu tive o cuidado de
colocar essa foto nos meios de comunicação e dizer assim: esse aqui foi meu pai na fé. Já um homem com mais de 70 anos, mas eu trago uma gratidão muito grande a esse homem, por ter saído lá do Amapá, para vir pregar a palavra aqui na cidade, consolidar a minha mãe, e nesse tempo que houve a minha conversão, a conversão do meu irmão, nós consideramos esse homem nosso pai na fé, e nós o honramos. E se ele, parece que ele vai vir aqui o ano que vem, ou esse ano ainda, não sei, e eu quero ter o prazer de trazê-lo aqui, para trazer uma mensagem aqui para a igreja, de honrá-lo, porque nós temos que honrá-lo, irmãos, porque se a minha vida tem influenciado você para Deus, isso só é possível porque aquele homem influenciou a minha vida para Deus. Você pode dizer amém? Para que você e eu, e qualquer cristão, possa manter o coração humilde, precisamos todos os dias ir para a cruz. Mesmo que a gente tenha um grande sucesso, mesmo que a gente alcance muitas coisas em nossas vidas, mas todos os dias nós precisamos ir para a cruz com Cristo. E sempre recordarmos, queridos, que sem Jesus nós não somos nada, não faremos nada. E que nós somos o que somos, recebemos o que recebemos, alcançamos o que alcançamos, somente por causa de Jesus. Você pode dizer amém? Precisamos ir para a cruz todos os dias. Pai e mãe, seus filhos precisam de você. Seus filhos precisam ver em você o exemplo que os arraste para Cristo. Provérbios 22:6 nos diz assim: ensina a criança o caminho, ensina o filho o caminho que ele deve andar. Ensina com o teu exemplo, e quando ele for velho, ele não se desviará. Agora olha aqui para mim, irmãos. Se alguns filhos seguirem o caminho de alguns pais e não se desviar, será um caminho de tristeza. Porque não é bom testemunho, não é bom exemplo. Mas que nós possamos, seguindo a Cristo, ser um exemplo para gerações futuras. Para que não tenhamos filhos nas drogas, filhos nas más amizades, nas prisões, mas filhos que se levantam para a glória de Deus e que cumprem o seu plano e que fazem a sua vontade em suas vidas. Você pode dizer amém?